Diretamente de Serra Negra do Norte, o correspondente Donaldo Nazário Serra traz as notícias mais relevantes, conectando você aos acontecimentos que impactam a vida de toda a população. Registrado incêndio de grandes proporções na estação ecológica do Seridó, localizado na zona rural de Serra Negra do Norte, nas proximidades da Fazenda Solidão. O Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Rio Grande do Norte foi acionado com o objetivo de conter o avanço das chamas em decorrência do fogo que se alastrava para outras mediações lá no local existente. A área atingida é um espaço muito importante, pois trata-se de uma reserva ecológica do Seridó, abrigando espécies nativas da caatinga e projetos de preservação que monitoram a fauna e a flora aqui na região. Por se tratar de uma região bastante extensa e de difícil acesso, o suporte aéreo foi fundamental para identificar os fogos existentes, orientar as equipes em solo, como também realizar lançamentos de água nas áreas mais críticas. Os bombeiros trabalharam horas e horas com a finalidade de impedir o avanço das chamas do fogo para não se propagar com maior intensidade para outras localidades na estação ecológica aqui na região do Seridó. O agente do Corpo de Bombeiro, ele detalhou a existência de como está combatendo o incêndio na estação ecológica do Seridó. Estamos aqui na estação ecológica do Seridó, realizando o combate a esse incêndio que desde as 13 horas do dia de ontem vem consumindo parte da vegetação aqui da estação. Hoje pela manhã tivemos o apoio do Potiguar 01, da aeronave Potiguar 01, que foi fundamental para que pudéssemos, assim, ter um controle maior dos focos de incêndios que ainda ameaçavam iniciar um novo incêndio aqui no local. Continuaremos aqui no local, realizando o monitoramento, e só sairemos daqui quando tivermos a certeza que esse incêndio foi totalmente sem o risco de novas diminuições dos focos. A informação é que a população de Serra Negra do Norte vem sendo prejudicada com a existência de ações criminosas registradas na zona rural do município. Na noite desta quarta-feira passada, por volta das 18h30, a fazenda Carnaúba, de propriedade do ex-prefeito Clementino Bezerra de Faria, já em memória, foi alvo de roubo. A propriedade já foi vítima de ações criminosas por mais de 7 vezes, num espaço de 3 a 5 anos. As câmaras de segurança registraram a existência de 2 elementos violando uma das janelas da residência, conseguindo subtrair equipamentos eletrodomésticos e diversos pertences pessoais dos moradores daquela comunidade. A ação foi rápida e organizada. Os elementos encontravam-se um usando boné, outro com o rosto e a cabeça coberta por um tecido. A ação criminosa foi registrada na Delegacia de Polícia Militar para que policiais da Polícia Civil dessa cidade possam investigar as consequências existentes na zona rural aqui do município de Serra Negra do Norte. Em épocas passadas, a fazenda Carnaúbas foi alvo de outros crimes, onde conseguiram levar animais, armas de coleção do ex-prefeito Clementino Bezerra de Faria, além de outros pertences da família e moradores. A fazenda Carnaúbas é considerada uma das propriedades mais antigas aqui do município, local onde ocorreram diversos momentos de reuniões, de encontros de políticos, de autoridades públicas e civis para definição assim e de estratégia e campanha políticas aqui no município de Serra Negra do Norte. A direção da Escola Estadual Professor Leomar Batista de Araújo, ensino médio, promoveu o processo de escolha dos novos diretores administrativos da entidade para o período de 2026 a 2028. Chapa única concorreu às eleições que aconteceu quarta-feira no horário das 8 às 22 horas. O processo eleitoral foi administrado e coordenado pelo professor José Fabiano de Lima, presidente dos trabalhos de votação. Ao final foi homologada a chapa contendo Vera Núbia Costa Ferreira, eleita como diretora, obtendo 100% dos votos válidos, e o companheiro de chapa, Fabiano Pereira Maris, como vice-diretor. O resultado homologado e oficializado ficou assim constituído. Total de eleitores que compareceram às urnas, 161 pessoas. Total de professores votantes, 13. Total de servidores votantes, 10. Total de pais votantes,
16. Estudantes votantes apareceram 122 às urnas aqui na Escola Leomar Batista de Araújo. Total de votos válidos 145, votos nulos 15 e voto em branco 1. Todo o processo eleitoral correu com total transparência e lisura na Escola Estadual Professor Leomar Batista de Araújo. De Serra Negra do Norte, Donaldo Nazário Serra. Agora, fique com o editorial da notícia, uma análise precisa e reveladora dos fatos com a imparcialidade, clareza e único compromisso com a verdade. Olá, hoje a gente tem um desafio bem interessante pela frente. Recebemos um material sobre uma única cidade, Serra Negra do Norte, lá no Rio Grande do Norte. E são 3 notícias que, assim, à primeira vista, não tem nada a ver uma com a outra. Um incêndio numa reserva, um assalto numa fazenda histórica e uma eleição numa escola. A nossa missão aqui é tentar entender a história que essas 3 peças, juntas, contam sobre essa comunidade. É quase um trabalho de detetive social, né? A gente pega esses fragmentos que parecem aleatórios e tenta montar o quebra-cabeça. Porque, assim, uma cidade nunca é uma coisa só. Ela é o meio ambiente, a segurança, a vida cívica. É tudo acontecendo ao mesmo tempo. E é nessa mistura que a gente acha a identidade real do lugar. Exato. Então vamos começar pelo evento mais dramático, o mais visual, o fogo. As fontes descrevem um incêndio de grandes proporções na estação ecológica do Seridó. E o texto já deixa bem claro que não é um mato qualquer pegando fogo. Eles chamam a área de Santuário do Bioma da Caatinga. E essa palavra santuário é perfeita. A gente precisa entender que a Caatinga é um bioma que, só existe no Brasil. É único, tem uma biodiversidade incrível, super adaptada a um clima que é extremo. Então, quando uma reserva como a do Seridó, que é uma ilha de proteção, pega fogo, não é só uma tragédia local, é um pedaço de um patrimônio natural do mundo que está em risco. E a operação para combater esse fogo foi gigantesca. As fontes falam de uma área enorme, com acesso super difícil, e aí entra em cena um personagem que parece saído de filme, a aeronave Potiguar 01. O relato diz que o apoio aéreo foi fundamental. Sim, mas o interessante é o porquê de ter sido fundamental, sabe? A gente tende a achar que o avião só joga água, mas o papel dele é muito mais estratégico. Pensa assim, não é só um caminhão de bombeiros voador. O grande valor dele é ser os olhos da operação. Os olhos? Como assim? Lá de cima, a tripulação consegue ter o mapa completo do incêndio. Uma coisa impossível para quem está no chão, no meio da fumaça, do terreno acidentado. Com essa visão, eles guiam as equipes. É literalmente um comando aéreo dizendo: olha, o fogo está avançando rápido para aquele vale à direita. Concentrem os esforços ali. O lançamento de água, que é o que a gente mais vê, é quase a última parte, a solução para focos onde ninguém consegue chegar a pé. Faz todo sentido. É usar a inteligência antes da força bruta. E tem o lado humano também, né? Numa das fontes tem a fala de um agente do Corpo de Bombeiros. Ele explica que o fogo começou por volta de 1 da tarde do dia anterior e que as equipes iam ficar monitorando. E aí ele solta uma frase que me chamou a atenção. Ele diz que só sairiam quando tivéssemos a certeza que esse foi totalmente sem o risco de novas contribuições históricas. Contribuições históricas. Ele deve ter querido dizer reignições, né? Com certeza. Mas esse pequeno deslize, esse ato falho, diz tanta coisa. Dá pra sentir o cansaço na fala, sabe? A exaustão de quem tá virando a noite sob uma pressão absurda. Esse errinho na fala humaniza a operação inteira. Mostra que são pessoas comuns fazendo um trabalho extraordinário. Sem dúvida. E isso me leva a pensar numa questão importante. A própria necessidade de um recurso tão específico e caro como o Potiguar 01 para controlar a situação mostra 2 coisas. Primeiro, a escala da emergência. E segundo, a importância de ter tecnologia de ponta para proteger nosso meio ambiente. Mas aí fica a pergunta, né? E as outras reservas? E os parques menos famosos, que talvez não tenham um Potiguar 01 por perto? Vira uma espécie de loteria. Se o fogo acontece perto de onde tem o recurso, ótimo.
Se não, Exatamente. Vira uma loteria de recursos. O caso de Seridó acaba sendo um alerta sobre a nossa capacidade de resposta. A gente está preparado para proteger todos os nossos santuários? Ou só aqueles que têm a sorte de estar no lugar certo na hora certa? É uma discussão sobre a vulnerabilidade do nosso patrimônio. e essa ideia de patrimônio vulnerável, ameaçado, acho que é a ponte perfeita para nossa segunda história. Porque a gente sai de uma ameaça ao patrimônio natural e cai direto numa ameaça ao patrimônio histórico-cultural da cidade. Perfeito. Estamos falando da Fazenda Carnaúba, certo? Exatamente. As fontes relatam um problema de criminalidade na zona rural de Serra Negra do Norte e usam como exemplo um roubo nessa fazenda específica. A descrição é bem direta, olha só. Câmeras flagraram 2 homens, um de boné, outro com o rosto coberto, arrombando uma janela, isso por volta das 6:30 da tarde, uma ação descrita como rápida e organizada, levaram eletrodomésticos, pertences, o tipo de crime que, infelizmente, a gente ouve falar bastante. Mas aí vem a pergunta-chave. Por que essa fazenda? O que ela tem de tão especial para virar o exemplo da notícia? Com certeza não é uma propriedade qualquer. E não é mesmo. As fontes dão todo o contexto. A fazenda pertenceu a um ex-prefeito muito importante, Clementino Bezerra de Faria. Era o centro do poder político da região, o lugar onde as grandes decisões eram tomadas, onde campanhas eram planejadas. É descrita como uma das propriedades mais antigas do município. Então, invadir a Fazenda Carnaúbas não é só um roubo. É como invadir um capítulo da história da cidade. É um ato com um peso simbólico enorme. E aqui vem o detalhe que, pra mim, transforma a história. Peraí, deixa eu só confirmar o número. Sim. A fazenda já foi alvo de criminosos mais de 7 vezes nos últimos 3 a 5 anos. Mais de 7 vezes? Nossa! Isso deixa de ser um evento isolado e vira um padrão. Deixa de ser um crime e vira quase uma rotina de violação. Exato. Não é um raio caído no mesmo lugar. É um alvo constante. Em outros roubos, já levaram de tudo. Animais, bens da família e até uma coleção de armas do ex-prefeito. Isso mostra uma fragilidade crônica, sabe? Uma ferida que nunca fecha. E se a gente conecta isso a um quadro mais amplo, o que essa repetição significa? Atacar um marco histórico e político com essa frequência, isso vai além da questão socioeconômica. É quase uma mensagem. Sugere um colapso da autoridade simbólica. É como se os criminosos estivessem dizendo: nem os lugares mais sagrados, nem os símbolos do antigo poder estão seguros. Nada mais impõe respeito. É um ataque à memória coletiva, então. Exatamente. É a erosão da história. De um lado, você tem o fogo consumindo o patrimônio natural, o futuro. Do outro, o crime corroendo o patrimônio histórico, o passado. A comunidade fica ali, prensada entre essas duas crises. É impressionante pensar nisso. Porque no meio desse cenário de caos, de luta contra o fogo, contra o crime, a vida precisa continuar. E é aí que entra a nossa terceira fonte, que parece vir de um universo paralelo. A eleição na escola, né? Sim, enquanto tudo isso acontece, a escola estadual Professor Leomar Batista de Araújo estava lá, organizando de forma super ordenada uma eleição para a nova diretoria. É um contraste brutal. De um lado, o caos. Do outro, a ordem do processo cívico. E esse contraste é a definição de resiliência. Uma comunidade não é feita só das suas crises, é também da sua capacidade de manter as estruturas funcionando apesar delas. A normalidade de uma eleição escolar no meio do furacão é um sinal de força. Ok. Os fatos da eleição são bem simples. Era para escolher a diretoria para o mandato 2026-2028. Tinha só uma chapa concorrendo, a tal chapa única. No final foram eleitos Vera Núbia Costa Ferreira como diretora e Fabiano Pereira Mariz como vice. A chapa teve 100% dos votos válidos. E o processo foi descrito como de total transparência e lisura. Sinceramente, à primeira vista, parece uma nota de rodapé, quase burocrático. Tem algo mais aí que a gente não tá vendo? Ah, com certeza tem. É nos detalhes que a história fica boa, sempre. Você disse 100% dos votos válidos. Essa é a chave.
Porque, mesmo sendo chapa única, onde a vitória era óbvia, o resultado não foi unânime. Foram 145 votos válidos, mas também teve 15 votos nulos e um em branco. 16 votos que não foram para a chapa, numa eleição com 161 votantes no total. Isso dá quase 10% do eleitorado. Exato. E o que isso quer dizer? Pode não ser nada, claro. Algumas pessoas anulam o voto por costume. Mas, num universo tão pequeno, 10% é um número expressivo. Pode ser lido como um pequeno protesto silencioso. Uma maneira de dizer eu não concordo, mas não tenho outra opção. Ou eu tô aqui participando, mas quero registrar o meu descontentamento. É uma nuance democrática fascinante acontecendo em pequena escala. E a composição de quem votou também conta uma história, né? Do total de 161 pessoas, a maioria esmagadora, 122, eram estudantes. Depois vem 16 pais, 13 professores e 10 funcionários. Esse dado é importantíssimo. A altíssima participação dos estudantes, em comparação com os outros grupos, é um sinal muito poderoso. Mostra o engajamento enorme dos jovens na escolha de quem vai liderar a escola deles. Eles não foram passivos. Eles são a maioria e fizeram questão de participar do processo, mesmo que fosse só para validar uma única opção. Isso pode dizer muito sobre a cultura cívica que está sendo formada ali dentro. Então, no mesmo período em que Serra Negra do Norte via bombeiros lutando contra chamas e a polícia investigando um crime que ataca a história local, uma comunidade escolar se organizava, votava e validava a sua liderança para os próximos anos. É uma imagem de continuidade que é quase teimosa no bom sentido. E o que está sendo construído entre a emergência e a rotina. Nenhuma cidade é uma coisa só. Ela é um incêndio, o roubo e a eleição, tudo ao mesmo tempo. Então, quando a gente junta essas três peças, qual é o retrato final de Serra Negra do Norte que aparece? Não são mais notícias isoladas. O que eu vejo é uma comunidade lutando em 3 frentes diferentes, em 3 tempos diferentes. Como assim em 3 tempos? Gostei disso. O incêndio é uma luta pelo futuro, pela preservação do que é vital para as próximas gerações. O crime na fazenda é uma luta com o passado, para que a história e a memória não sejam apagadas ou desrespeitadas. E a eleição na escola é a organização do presente. É a manutenção das estruturas que fazem o dia a dia funcionar, que garantem que a sociedade continue andando. É uma síntese perfeita. A força de um lugar, a identidade dele, é moldada exatamente por essa capacidade de lutar nessas 3 frentes ao mesmo tempo. Responder à emergência, persistir diante do desafio crônico e, ainda assim, encontrar energia para cuidar dos processos cívicos da organização básica. O que essas fontes mostram é um ecossistema social que, apesar de toda a pressão, está vivo, está complexo e está se movendo. É a resiliência na prática. A resiliência na prática é uma boa forma de fechar. Sim. E fico pensando numa última coisa, uma provocação para quem nos ouve. Se a gente pensar na Fazenda Carnaúbas como um antigo centro de poder político, onde o destino da cidade era traçado por poucos, e na eleição da escola como um exercício de poder cívico, a formação de futuras lideranças de uma forma democrática, aberta, fica a pergunta: como o passado e o presente de uma comunidade, seus marcos históricos, seus traumas e suas instituições atuais, como a escola moldam a capacidade dela de enfrentar as crises urgentes, seja o fogo que devora o ambiente ou a violência que ataca a segurança? A resposta para isso talvez defina não só o futuro de Serra Negra do Norte, mas o de muitas outras pequenas comunidades pelo Brasil. Você acabou de acompanhar as principais notícias de Serra Negra do Norte com o correspondente Donaldo Nazário Serra, que há mais de 50 anos vem levando informação com seriedade, compromisso e credibilidade a toda a comunidade do Seridó do Rio Grande do Norte e da Paraíba.